Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar de política, até porque eu tenho a impressão que devem trabalhar um bocadinho no Congresso Nacional, sobretudo, né? Porque nós vamos ter essa semana um bocadinho da outra e depois vem um recesso parlamentar, que é quase sempre quando o deputado vai para suas bases ou tira lá uns diazinhos também de folga para poder respirar um pouquinho mais. E a gente tem que olhar o que vai acontecer nestes primeiros dias, que são os primeiros dias do segundo semestre de um governo. Para falar sobre isso, eu estou recebendo um membro do partido do presidente da República. O cidadão é do PSL do Rio Grande do Sul, é um companheiro radialista, mais de 18 anos de experiência, idealizador e apresentador de um programa no Rio Grande do Sul, maravilhoso, programa A Voz do Campo, mais de 75 emissoras de rádio retransmitindo, né? E ele vai aí também para mais de 10 estados, a maior cadeia de rádios do Brasil ligada ao agronegócio. Vou falar hoje com o parlamentar, deputado federal Marcelo Brum, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde, Celso, amigos telespectadores, Rede Gênesis, é uma satisfação estar com você aqui. 18 anos de radialismo, é? Bastante, né? Rapaz, você fez um concurso para começar a trabalhar no rádio, é? Na verdade, em 1990, eu fiz um concurso da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, narrador de futebol, narrador do futuro, era o concurso. Olha. E de 250 inscritos, a gente ficou ali, eu fiquei entre os 10 colocados, e ali eu ingressei no rádio. Comecei a trabalhar em rádio, mexer com a comunicação, com o rádio. E agora, nesses últimos anos, 10 anos, nós começamos um projeto, daí uma inovação para nós como profissional, para a minha vida, minha pessoa como profissional. Começamos a Voz do Campo, idealizamos esse projeto, um programa de rádio na região de Santiago, lá na região central do Rio Grande do Sul, região de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Começamos a Voz do Campo, para tratar das coisas do campo, da produção rural, da produção de alimentos, desse setor tão importante para o nosso país, para todos nós brasileiros, para as pessoas, que é o setor agropecuário, que é a produção de alimentos, essa energia que nos move no dia a dia, Celso. E é a grande força do Rio Grande do Sul, né, amigo? Hoje acho que o Brasil e boa parte do mundo come o arroz oriundo de onde? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Enquanto nós aqui em Goiás gastávamos hectares e hectares para colher lá uns 100 sacos de arroz, vocês lá num quadradinho mergulhado na água, o arroz produz, que é uma beleza, e vocês conseguem ter uma altíssima produção. A produtividade extraordinária, superando expectativas, produtores rurais, os arrozeiros do Rio Grande do Sul produzindo demais. Apesar de todas as dificuldades que tem hoje para se produzir no Brasil, Celso. Eu conheço muito bem o setor agropecuário brasileiro, andei bastante o Brasil todo com a Voz do Campo, e a gente sabe também, e eu tenho dito que os produtores brasileiros são os verdadeiros heróis, são campeões do mundo de produção, porque atingir o nível de produtividade na lavoura que os produtores do Brasil produzem é fantástico, com toda a burocracia, carga tributária, falta de infraestrutura, principalmente a questão de burocracia, Celso. Posso te dar um dado. Brasil, para você, um produtor rural, implantar o sistema de irrigação, olha, amigo, pode levar até 3, 4 anos para ele conseguir colocar irrigação na propriedade. Estados Unidos, eu tive no meio oeste americano, em fazendas de americanos, lá para colocar irrigação a funcionar na propriedade, para ele aumentar a produção, e quando aumenta a produção, todo mundo ganha, o governo ganha, os brasileiros ganham, enfim, todo o país ganha. Para colocar irrigação nos Estados Unidos, o produtor rural liga para o governo, telefona para o governo, e o governo libera o número de protocolo, e em poucos dias o produtor rural está colocando a irrigação na fazenda. Nos Estados Unidos, em fazendas que eu andei, Celso, para quem conhece o agronegócio, a agricultura brasileira, tudo asfalto, eu não conheci pó nos Estados Unidos. E o Brasil
Você, como experiente que é jornalista e comunicador, sabe o que eu vou dizer, o problemão que tem as estradas brasileiras, a logística brasileira, infelizmente. Então, por isso que eu digo, os produtores rurais brasileiros são os verdadeiros heróis, são campeões do mundo de produção. Eu gostei da escolha da ministra da Agricultura. Primeiro que ela também tem o pé no chão, como você tem o pé no chão, né? Está lá dentro de um estado produtor, ela também é uma batalhadora, tanto pela agricultura como pela pecuária, e ela se encantou, inclusive, com as boas novas vindas da União Europeia, que eu achei maravilhoso. Aliás, melhor do que eu falar, bota um pouquinho a ministra falando aí. Nós tivemos a oportunidade de fechar esse acordo histórico, né, aqui. Em muitas coisas nós ganhamos em volume, em outras nós ganhamos em tarifas intracota zero, em muitos casos. Outros diminuíram-se as tarifas existentes, e o interesse não era do Brasil só, o interesse é do Mercosul. Então, tinha que ser acomodado e discutido interesses da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, e do Brasil, naturalmente. Vocês vão ver que nós temos na área agrícola muitos produtos, né? De frutas a carnes, você vai ter aí um menu cheio de opções para que os produtores brasileiros acessem esse grande mercado agrícola que é a União Europeia. Uma coisa que eles queriam muito era vinho, né? Vinho é do Mercosul, e isso houve uma grande discussão, e nós, vamos ter aí esse comércio aí livre entre os dois países. Só que isso tem um tempo, não acontece de uma hora para outra, não é amanhã. Estou vendo muita alegria. E a alegria não é só nossa, não. Os nossos vizinhos aqui também estão sentindo a mesma coisa. Eu vou botar um vídeo daqui a pouquinho mostrando essa repercussão em nossos vizinhos e até na própria comunidade europeia. É verdade. Será que é digno de realmente ficar alegre, contente, satisfeito, ou estamos meio exacerbados, deputado? Não, está certo o governo em comemorar, faz parte, é um trabalho de muitos anos, de várias pessoas envolvidas no processo, e que o nosso presidente Bolsonaro, com a capacidade de articulação, de relacionamento que ele tem junto com os nossos ministros, Ernesto Araújo, a nossa ministra da Agricultura, o trabalho que está sendo feito desse novo governo, e principalmente a apresentação do presidente lá fora do nosso país, fez com que se confirmasse essa notícia aí junto aos vizinhos argentinos, Paraguai, Uruguai, o Mercosul, de conseguir esse resultado fantástico, que é esse acordo, confirmar esse acordo, selar esse acordo com a União Europeia. Os gaúchos, produtores de vinho, e aí nem se fala dos brasileiros produtores, especialmente do nosso setor agropecuário brasileiro. Veja bem, aqui eu conheço o pessoal de Guaxupé, do sul de Minas Gerais, Meu Deus, do café. minha região esse café ali. Gostoso brasileiro, o Celso. Esse café gostoso brasileiro, a gente tem vários amigos ali no sul de Minas, e eu imagino a vibração que está esse pessoal comemorando, porque é importante, um mercado novo que se abre, um bom relacionamento, isso é fantástico. Eu vi um cidadão que parece que produz cápsulas ou coisa semelhante para café, e também ele embalado, né? Sim. Já comprando um maquinário e pensando no daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, a quantidade, porque cá para nós, né? O cafezinho ruim que se bebe por aí, fora do Brasil, né? Na verdade, o grande problema do café brasileiro, o grande gargalo no café brasileiro, Celso, é a falta de marketing. Veja que nos aeroportos do Brasil, vou te dar um dado importante, Diga. Nos aeroportos do Brasil e até em jogos de futebol, a gente viu qualquer coisa, café da Colômbia. Você deve pensar, café da Colômbia, ou seja, a Colômbia fazendo propaganda do café, que são produtores também especiais, fazendo marketing aqui. O Brasil precisa de marketing, agora está aí. Esse resultado é muito bom, vai ajudar muito o nosso país, a economia brasileira vai ganhar. Até 2035, a estimativa, de 100 bilhões de dólares na agropecuária brasileira, através desse acordo aí. Você falou em vinho, por exemplo. Vinho. Será que a gente vai ter força para brigar com França, Com certeza. Espanha, né? Portugal também produz bons vinhos. A gente vai conseguir mandar vinho nosso para lá? Com certeza, com a capacidade aí dos produtores de vinho, especialmente os meus conterrâneos gaúchos, da Serra Gaúcha,
que estão produzindo vinho, em regiões da campanha, como a região de Bagé, no Rio Grande do Sul. O próprio Galvão Bueno tem a propriedade rural dele lá no Rio Grande do Sul, na região de Pinheiro Machado, Bagé. É um produtor de vinho da mais alta qualidade. Os europeus já gostam do vinho, vão se apaixonar mais ainda, viu, Celso? E você vai ver o leque de oportunidades que vai surgir aos produtores brasileiros. Nós temos muita coisa boa, né? Tem. Rapaz, você falou de Guaxupé, você pega o pacotinho de café da cooperativa de Guaxupé, dos produtores, né? Ali, meu Deus, olha, encheu a boca d'água, viu? É verdade. É café para ninguém botar defeito, né? É verdade. Para deixar, como diz o outro, europeus de joelho pedindo um cafezinho. Exatamente. De tão bom que é. Bom, né? Eu acho que vai melhorar. São notícias boas do início de governo. Tem toda essa possibilidade agora, só que agora nós precisamos cuidar para que se confirme as reformas estruturais para o nosso país, para nós receber toda essa demanda que está vindo aí de mercado novo, querendo comprar a nossa produção. Precisa reforma estrutural, como o caso da reforma da Previdência, que eu sei que você vai tocar nessa questão aí. Vamos entrar nela. Vamos arrematar essa da comunidade europeia aí, né? União Europeia e Brasil e, aliás, nós aqui, Mercosul, coloca aí essa repercussão que teve tanto aqui como lá. Coloca aí, por favor. O presidente argentino Maurício Macri publicou no Twitter um áudio do ministro de Relações Exteriores do país, Jorge Fauri, visivelmente emocionado com a assinatura do acordo. Temos acordo União Europeia-Mercosul. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, chamou o tratado de histórico. Diz que ele amplia os mercados e as possibilidades de crescimento dos países. O governo uruguaio afirmou que, além de melhorar o acesso aos mercados, o acordo vai facilitar as exportações e captar investimentos. No Twitter oficial do Mercosul, a comemoração foi pelo primeiro lugar na lista dos assuntos mais comentados da rede social. Mercosul esteve no topo da tendência entre os argentinos. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ressaltou que, em meio a tensões internacionais, o acordo manda mensagem de apoio a um comércio baseado em regras e conclui chamando esse de o maior acordo firmado pela União Europeia. O Departamento de Comércio do bloco também comemorou a assinatura e apresentou os principais pontos do texto. Bacana isso, né? Parece que tanto lá como cá está todo mundo satisfeito. O que você acha que isso vai acrescentar ou é coisa para futuro? Ou haverá alguma coisa de imediato, por exemplo, que você possa dizer, já a próxima safra nós estaremos melhor, estaremos vendendo melhor? Ou é uma coisa que vai caminhar lentamente, essa união? É evidente que é gradativo, mas já vai começar já foi firmado o acordo, tudo já está selado. O acordo, as coisas vão começar a acontecer, os nossos produtores já se projetando as próximas safras de fruta, do café, da agropecuária, enfim, os produtores sabem, são conscientes que tem que agora cada vez melhorar mais, cada vez buscar o conhecimento, buscar se capacitar mais para produzir mais. Essa abertura de mercado é muito bom, isso motiva, mexe na autoestima dos produtores brasileiros e eles gostam disso e eles têm capacidade incrível. Celso, esses produtores brasileiros são muito bons, viu? Eu conheço essa gente aí de norte a sul e o pessoal está muito empolgado. As coisas vão começar a acontecer para melhor no nosso Brasil. Isso vai gerar emprego, né? Num país que hoje você fala em quase 14 milhões de desempregados. E outro dado importante que eu vou dar para você, Celso, a preocupação do agro, que é a questão do êxodo rural. A juventude saindo do campo. Sim. Porque não tem renda, não tem atrativo, não tem dinheiro circulando. Enfim, toda a dificuldade que tem, falta de energia, sinal de telefonia. O que vai acontecer, Celso? Com tudo isso aí que nós falamos, com essas demandas que tem de produção, de mercado, para vender o produto, a produção, as famílias vão se motivar, os jovens vão se motivar e vão conversar com os pais. Pai, eu quero ficar no campo, a coisa vai começar a melhorar, vou ficar aqui no campo, não vou sair daqui. Porque, Celso, isso mexe demais com todos, sabe por quê? Se esse pessoal do campo sair do campo, quem é que vai produzir alimentos para nós? Quem é que vai produzir esse café gostoso para nós? Então, é preciso fazer com que a juventude permaneça no campo, produzindo. E como é que eles vão ficar no campo? Incentivando eles. E dando ensino a essa moçada
para que eles possam voltar para o campo com noção daquilo que vão fazer, né? Você citou o cafezinho da região de Guaxupé. Aquela mesma região estão plantando oliveiras lá e já estão produzindo um excelente azeite de altíssima qualidade. Então, tudo pode acontecer, mano, velho. No Rio Grande do Sul, em Pinheiro Machado, tem um amigo nosso de São Paulo, um paulista, Eduardo Batalha, tem uma grande produção de azeite de oliva, que é uma tendência mundial de grande crescimento nessa cultura, no campo da produção, e que é fantástico o trabalho que o Batalha realiza aqui no Rio Grande do Sul, no nosso Brasil. Então, tem várias oportunidades. E eu volto a falar, você tocou num ponto importante. Eu, inclusive, estou trabalhando essa questão na Comissão de Agricultura, que é educação no campo. Eu quero desenvolver um projeto, eu tenho uma ideia, o Celso, que eu quero levar a todos os brasileiros, que é pegar nossas crianças e levar para as propriedades rurais. Eu visitei uma fazenda de turismo nos Estados Unidos e fiquei maravilhado com o que eles fazem lá. Eles levam as crianças, levam as pessoas para mostrar da onde que vem o sorvete, da onde que vem a pizza. Se não tiver produtor de trigo plantando trigo, Celso, como que a gente vai comer pizza, saborear aquela pizza gostosa, aquele hambúrguer, se não tiver um produtor plantando trigo? Então, nós precisamos mostrar para as crianças da onde que vem o nosso alimento, da onde que vem o sorvete, da onde que vem o chocolate. É fundamental, isso é primordial, e é educação no campo. Nós queremos trabalhar muito esse projeto na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso Nacional, e levar a todo o nosso país essa ideia, educação no campo. Olha, viram que eu explorei bastante o deputado Marcelo Brum nesta área da agropecuária, porque ele tem um programa lá, como eu disse no começo do programa, A Voz do Campo, mais de 73 emissoras de rádio retransmitindo, não só no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul também, e é uma atividade que ele mergulha, tanto é que ele, de cara, por exemplo, já foi chamado para integrar a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Posso fazer um raciocínio importante, Celso? O ano retrasado eu estava chegando nos Estados Unidos, em Chicago, e um brasileiro estava comigo no avião, no voo, ele falando comigo, eu não estava ainda na política, não era deputado, e conversando, ele disse, Gaúcho, sabe que aqui nos Estados Unidos me chamou a atenção. Diz, o que, amigo? Aqui tem festas, feiras, e quando os agricultores desfilam, é uma vibração. Ele me disse o seguinte, é tanta festa que a hora que vai passar os agricultores desfilando de trator, que parece a torcida do Corinthians. E aí o Brasil, Celso, eu gosto de futebol, sou gremista, né? Gaúcho gremista, gosto do meu Grêmio, mas eu acho que o Brasil está passando por uma transição, mudança, houve uma inversão de valores. Nós precisamos inverter as coisas. Os Estados Unidos é a potência mundial porque ela valoriza o principal. Tem princípios, tem valores. Poxa, produção rural, alimentos, todos nós, os profissionais do teu programa aqui, os câmeras que estão aqui, gostam de tomar café, gostam do hambúrguer, gostam daquele pão francês, todo mundo gosta. Puxa, e de onde que vem isso tudo? Nós precisamos valorizar esse pessoal que está produzindo alimento, que é a nossa energia que nos move. Se não tiver o povo do campo produzindo, a gente não vem trabalhar, não se move. A energia que nos move é o alimento que é produzido no campo. O leite, que faz tanta coisa maravilhosa. O leite não dá numa caixinha. O leite, ele é feito de mãos de pessoas, manejando animais, levando para a sala de ordenha, para produzir, para virar sorvete, para virar aqueles doces maravilhosos. Ontem eu tive numa família aqui em Brasília, na sobremesa tinha o doce de leite mineiro, o melhor doce de leite do mundo, homem. É verdade. Isso tem mãos de pessoas produzindo. O brasileiro, ao invés de ficar criticando, só criticando... Não, olha, eu não sou contra crítico porque eu sou um crítico. Se eu não fizer isso aqui, o programa não anda. Mas a gente tem que buscar também as coisas de boas que existem, né? A sua assessoria, por exemplo, me mandou dados da força do agronegócio que eu fiquei espantado, né? O Brasil, maior exportador de soja do mundo. Segundo maior produtor de milho. Terceiro maior produtor de algodão. Vai voltar na cabeça que estão desenvolvendo bons tipos de algodão aí. Mais de 570 bilhões valor bruto de produção agropecuária em 2018.
mais de 19 milhões de pessoas empregadas em agronegócio, 5 milhões de proprietários ou de propriedades rurais produzem alimentos para centenas de pessoas. Brasil é o país com o maior rebanho bovino comercial, 238 milhões de toneladas de grãos produzidas por ano. E nós ainda temos chão para poder plantar à vontade. A maior área que tem hoje disponível, os demais países já ocuparam as suas áreas. O Brasil ainda tem muita área a ser ocupada para a produção, não a produção sustentável. Celso, deixa eu dar um dado importante. Em 1800, nos idos 1800, Estados Unidos passou uma grande crise, a guerra entre o norte e o sul. Isso. O que aconteceu? O governo federal da época investiu em educação, em conhecimento. As pesquisas fizeram com que os Estados Unidos descobrisse o milho híbrido, que hoje é o grande fomentador da economia americana com o etanol que vem do milho, que revolucionou a economia. Educação, campo, alavancou os Estados Unidos. Foi bom que você entrasse aí. Vamos dar uma viajada, por exemplo, lá pelo Congresso Nacional e suas propostas, sobretudo, né? E dar uma olhadinha em Previdência, aquelas manifestações para o Moro e outras causas do governo Bolsonaro. Vamos lá. Você é a favor da educação à distância? Sim, educação à distância. Nós temos Por que, aí que você defende isso, um hein? projeto da questão do homeschooling, né, que é uma ideia que funciona em vários países do mundo, que é os pais ensinando as crianças em casa. E não é tirar as crianças da escola, mas é daqui a pouco fazer uma escola em casa, com os pais ensinando. Esse é o homeschooling, né? Na verdade, é um ensino com as crianças aprendendo, estudando em casa, se for a partir em casa. Nós temos exemplo aqui no Brasil, já, apesar de ainda não estar sendo não aprovado ainda, mas tem uma MP aí já no Congresso do governo federal, para o homeschooling se tornar legal no país, mas já está funcionando. E deixa eu te dizer, já tem meninos em primeiro lugar em medicina que saíram do homeschooling, que é o pai e a mãe dando aula para os filhos em casa. Isso ajuda também na economia dos municípios, porque daqui a pouco, com toda essa logística que os municípios têm que colocar um transporte escolar, uma van, por exemplo, às vezes tem que andar 30 quilômetros para buscar um menino, dois meninos, duas meninas, buscar lá 30 quilômetros. Daqui a pouco eles podem ficar ali na casa deles, na residência deles, com os pais estudando, aprendendo. E aí é evidente que no Brasil também tem professores extraordinários, heróis, capacitados, da melhor nível a educação brasileira, mas sempre precisando melhorar. Agora, o pai e a mãe em casa ensinando o filho, tem todo aquele lado do amor, do pai e da mãe querer ensinar bem, orientar bem. Tem um lado da tecnologia hoje que está em todos os lugares. Que facilita, estados como o seu, como o estado de São Paulo, boa parte de Minas Gerais, a tecnologia já chegou no campo. Exatamente. Né? É difícil você chegar numa propriedade rural, né, num sítiozinho, numa chácarazinha, não falando de grandes propriedades, não, e não ter lá toda essa parafernália eletrônica à disposição. E essa meninada, com certeza, poderia até ter o belo professor que você citou aí, dando aula para ele. Exatamente. À distância, evidentemente. Exatamente. Então, temos que aproveitar essas oportunidades e, especialmente, você falou na questão da tecnologia, temos que buscar mais aproveitar e tirar proveito dessa inovação tecnológica. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, aconteceu no domingo algumas manifestações pelo Brasil afora, a favor de Moro, a favor também de causas defendidas pelo presidente Bolsonaro, pelo seu partido e tudo mais. Bote um pouquinho dessas imagens aí, mas pode deixar o som baixinho, a gente vai conversando um pouquinho aqui. Coloca um pouquinho, depois diminui. Isso. E aí, era necessário isso mesmo? Celso, esses manifestos são de brasileiros a favor do Brasil. A favor do Brasil. Estamos todos lutando pelo nosso Brasil verde e amarelo, para que tenha um país seguro, que tenha paz, que tenha tranquilidade e que nós possamos, como diz a Constituição, exercitar o nosso direito de ir e vir com tranquilidade, com segurança. Veja bem, Celso, nesta semana, uma prisão no Rio de Janeiro, eu acompanhando as notícias, as informações, vou dar uma situação aí que aconteceu. Certo. Da empreiteira Odebrecht, que disseram para o procurador que foi preso no Rio de Janeiro,
Mas olha, esta Foi na segunda-feira, ontem. esta obra custa 3 bi. Esta obra, presta atenção, essa obra custa 3 bilhões. Você me dá um parecer que custa 10 bilhões. A obra custa 3 bilhões. O empresário disse para o responsável lá, me dá um parecer que custa 10 bilhões. Puxa, 7 bilhões é para repartir, é roubo, é corrupção. Os brasileiros não aguentam mais isso, Celso. Isso está machucando, judiando, desanimando os jovens, os velhos, as pessoas, principalmente a classe média brasileira, que vai todo dia de manhã trabalhar, que volta para casa de noite trabalhando, passa o dia todo lutando, que paga imposto, que luta, que tem uma carga tributária, que tem dificuldade, no final do mês não fecha a sua conta. Toda essa gente na cidade e no campo pagando essa conta. E essa corrupção entranhada, impregnada no poder público brasileiro, em todo o país, isso nos assusta. Então, nós temos que estar sempre apoiando as pessoas que estão trabalhando no combate a esse crime, a essa corrupção. Eu estou 100% com o Sérgio Moro, com os procuradores que estão trabalhando na Operação Lava Jato e todos aqueles profissionais da segurança que estão trabalhando em todas as instâncias do Brasil, combatendo a corrupção. Deixa eu fazer uma coisa, eu estou com vontade de falar com a NASA, Celso, para que a NASA venha no Brasil fazer um estudo. Eu não consigo entender como os meus colegas políticos podem ser contra os profissionais que estão trabalhando no combate à corrupção. Eu não entendo. Eu vou pedir para a NASA tentar fazer um estudo para me explicar isso. Eu acho que você nem precisa ir lá, não. Não precisa. É só ver quem tem rabo preso, são eles que estão contra, né, destituir um Sérgio Moro do poder. Puxa vida. É a mesma coisa que dizer, estamos acabando com o combate à corrupção. Lamentavelmente, você está dentro de uma casa, dentro do Congresso Nacional, que dos 513, boa parte ali, olha que eu estou sendo bonzinho, dizendo só boa parte, estão tudo com o rabo preso, mano, velho. Eles estão vivendo na rua da amargura com medo de serem pegos. É isso que o Brasil tem que olhar e tem que mergulhar de cabeça nesse combate. Botar esse povo para trabalhar como o gaúcho trabalha no campo lá e não deixa para outro, não. Ele faz e acontece. E ainda recebe. Você citou paulista, você citou outros, né, de outros estados que Todos estão lá os brasileiros, produzindo. né, de norte a sul. Não é aí, mesmo? né? Sabe, é esta verdadeira integração que nós temos que fazer hoje. É bater palmas para o Brasil e fazer a coisa andar. Você vê essa reforma da Previdência, mais do que necessária. Não quero dizer, na minha opinião, que ela não deva merecer alguns consertos. Mas ela tem que acontecer. Hoje volta-se na comissão especial a tratar do assunto. Mas a gente fica, será que eles vão dar conta de chegar realmente a aprovar uma reforma como essa? Você defende, é lógico, certo? PSL, se não defender, seria terrível. Como é que fica essa reforma? Eu acredito que está se definindo e vai ser aprovada tranquilamente a reforma da Previdência. Eu entendo, não só por fazer parte do PSL, eu entendo a importância que é a reforma da Previdência para o Brasil, para o futuro do nosso país, para as novas gerações que estão vindo. A reforma da Previdência, eu entendo a importância. Não é porque eu faço parte do PSL que eu estou defendendo. Eu entendo a importância que é a reforma da Previdência, que é uma reforma estrutural e que vai trazer um novo rumo para o país. Nós tivemos reuniões com o ministro Paulo Guedes e várias informações, entre elas eu posso dar um dado para você, Celso. Tão logo aprove a reforma da Previdência, que eu acredito que vai aprovar, essa semana é decisiva, a questão da comissão especial, os últimos detalhes, para aprovar na comissão especial, para ir para o plenário da Câmara. E acredito, tenho esperança, sou otimista, que vão aprovar antes do recesso, agora de julho. E aprovando a reforma da Previdência, virá um novo tempo para o país.
de geração de emprego para a juventude brasileira, para os jovens brasileiros. E, por exemplo, também desburocratizando, tirando essa carga tributária, esse peso que está nos ombros dos empreendedores brasileiros, Celso. A reforma tributária é super necessária. Que judia dos empreendedores, daqueles que dão emprego, daqueles que dão oportunidade. Estão com grande dificuldade. Veja bem que um empresário hoje paga um salário de, um exemplo, R$1.000. Ele paga mais 1.000 em encargos. Isso é um absurdo. Né? Então, nós precisamos tirar tudo isso, porque se ele não tiver esses encargos, né, ele vai pagar os R$1.000 de salário e vai ter condição de contratar mais um. Tu imagina duplicar tudo isso, quanto vai dar, Celso? Deu oportunidade de emprego para os brasileiros, para esses milhões de brasileiros aí que perderam o emprego devido à leviandade dos últimos governos que tiveram no Brasil. Agora, eu tenho acompanhado essa reforma da Previdência, mas tem hora, parece que o PSL também viaja meio pelo lado errado, não viaja, não? Há quem diga, por exemplo, já li em alguns aspectos, de que o Bolsonaro não precisaria de inimigo, tendo os amigos que ele tem dentro do PSL. Se você não tem hora que seu partido joga meio contra o próprio presidente da República, não? Na sua opinião? Talvez seja um pouquinho a inexperiência, talvez seja, Celso, aquela ansiedade, aquela vontade de querer resolver o Brasil e o mundo num dia, querer resolver o Brasil da noite para o dia, num canetaço, num discurso. Às vezes a gente está tão empolgado que a gente acha que vai lá falar e resolve toda a história do Brasil. Os problemas de 50 anos, tu vai lá e discursa e resolve. Então, talvez a ansiedade, talvez essa vontade de querer mudar, às vezes acaba cometendo algum errinho, desliza para a direita, para a esquerda e acaba saindo um pouquinho do foco. Mas eu acredito que os parlamentares do PSL estão bem intencionados, estão ao lado do presidente, todo o partido está se ajustando com o início, a gente não conhecia o trâmite da casa. Veja que o do PSL tinha 2 deputados federais, Celso, e pulou para 55. Puxa, faz essa conta, tão rapidamente, 2 deputados, agora com 55 novos. E no voto, né? E no voto. Então, todos estão se conhecendo a casa, o trâmite. Então, alguns têm uns que cometem um pouquinho de excesso, vão mais rápido, outros mais lentos, outros mais moderados. Enfim, mas eu creio que as coisas vão se ajustar, estamos no caminho certo, o presidente está bem intencionado, o presidente Bolsonaro nos inspira pela sua postura, pelas suas atitudes que tem, inspira muito a gente. Eu vou te dar outra informação, dado que você sabe. Eu nunca vi na história do nosso país, agora falando um pouquinho mais de fé, eu nunca vi na história do Brasil, nunca vi, não tenho informação que um presidente da República com a sua esposa dobrasse os joelhos e pedisse oração. Nunca vi isso. Você é da Frente Parlamentar Evangélica. Exatamente. Então, o presidente nos inspira pelo temor que ele tem com Deus, o respeito que ele tem ao dono da vida, ao Criador de todas as coisas. Isso é bom. Isso nos inspira, nos dá tranquilidade, segurança e esperança. Agora, como é que você está dizendo que o Bolsonaro está cheio de boas intenções e tudo mais, certo? Agora, quando você vê, por exemplo, uma pesquisa como a agora do IBOP, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, né, CNI, cai, por exemplo, a aprovação de bom e ótimo, chega a 32%. Mas, ao mesmo tempo, ruim e péssimo também chega a 32%. Não há um contratempo, não há sabe? O que está faltando para o governo explodir, fazer e ser aprovado? 5 meses de governo, né? 6 meses 6 de meses governo, completado. Né? Pegar um país com uma série de problemas, uma reforma da Previdência sendo prioridade para colocar em discussão, aprovar, envolvido numa série de corrupção, de investigação na corrupção que estava entranhada no país, com muito desemprego. Ele pegou um país lá no fundo do poço. Não é brincadeira, 5 meses. Eu tenho um pé atrás com as pesquisas no Brasil, Celso, tenho um pé atrás, sabe? Não fico em cima do muro em relação às pesquisas, sabe? Sim. Prefiro acreditar no que está acontecendo na real, fato,
do que o presidente está bem intencionado, está fazendo um trabalho e, com certeza, o que o governo está fazendo, logo ali vai aparecer os resultados, os frutos, logo ali. Agora, nos próximos meses, aí nós vamos começar a colher frutos bons, frutos especiais dessas atitudes do governo. E aí todos vão começar a ver que o governo estava certo. Não se muda uma situação da noite para o dia. Eu volto a repetir, já falei, não se muda com canetaço. É um processo de mudança. Então, é gradativo a mudança no Brasil. Olha, quando se fala, por exemplo, a palavra mito, né, que se divulgou muito, né, essa pesquisa mostra claramente que ele continua sendo mito para quem tem bons salários, o empresariado, né, para quem ganha mais de 5 salários mínimos. E também mostra que lá na sua região, no sul do país, ele continua sendo mito. Você tem uma explicação para isso? Por que o sul continua chegando junto? Firme com o presidente, eu acredito que todo o Brasil continua, nós vimos aí as últimas movimentações e a gente sabe que os brasileiros estão esperançosos com o presidente Bolsonaro, que é um presidente que tem mostrado para todos as suas intenções de mudar de verdade o nosso Brasil, né? Especialmente trazendo segurança para o país e oportunidade de desenvolvimento que vai gerar emprego, gerar renda, recursos para os nossos irmãos brasileiros, todos possam ter a sua oportunidade. É um governo que vai trazer oportunidade aos milhões de brasileiros, não tenha dúvida disso. Os gaúchos acreditam, mas todos os brasileiros acreditam também que estão motivados com o presidente Bolsonaro. Apesar de toda essa questão econômica que vem se arrastando, aí os problemas que vêm se arrastando há vários anos, e que agora acredito que tudo vai ir para os trilhos da ordem e do progresso. Bom, o que vinha se arrastando aparentemente vai começar a andar. Pelo menos são dados do IPEA, e quem conhece o IPEA e a boa pesquisa que ele faz, até porque vive disso e para isso, né, está prevendo uma recuperação gradativa, que é importante, da economia do país a partir já do ano que vem. Agora, já a expectativa de crescimento do PIB, este ano, ela volta a cair. Caiu mesmo, chegou para baixo. Sim. Bota essa matéria aí sobre o IPEA, por favor. O crescimento econômico deste segundo trimestre deve ser de 0,5% em relação aos 3 primeiros meses do ano. Pela análise feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a estimativa para o Produto Interno Bruto foi revisada. Antes fecharia com uma alta de 2%. Agora o crescimento esperado é menor, 0,8%. A previsão é que a indústria continue patinando este ano, com queda de 0,1%. Já os serviços devem subir 1,2%. Mas em 2020, com os investimentos estimulados e uma economia em recuperação, o PIB fecharia em alta de 2,5%. A expectativa é que este ano termine com uma inflação de 3,9%, abaixo da meta estipulada pelo Banco Central. Mas todas essas projeções, lembra a direção do IPEA, dependem de como será equacionado o problema fiscal do país. E aí, leia-se, principalmente, a aprovação da reforma da Previdência. Temas como a manutenção do pagamento do abono salarial e os gastos com saúde e educação acima do piso constitucional foram avaliados. Sem reformas, o dinheiro do governo federal disponível para investimentos, ou seja, o que sobra depois de cumprir obrigações como o pagamento de salários e benefícios, cairia dos atuais 150 bilhões de reais para 45 bilhões em 2023. Para que essa melhora de fato aconteça, que o brasileiro melhore a condição econômica, a gente vai precisar efetuar as reformas e se essas reformas não saírem, esse quadro que a gente está colocando de melhora da economia, especialmente para o ano que vem, ele não se concretiza. Quando a gente olha, por exemplo, um estado como o seu, ele não anda bem das pernas. E olha que é um estado, poxa vida, onde roda dinheiro e até demais. A economia do estado em si, da população, ali quase que não se fala de desemprego. Só fica desempregado no Rio Grande do Sul quem não está a fim de trabalhar. Agora, por que fica empacado o próprio governo e não consegue chegar lá? É que agora a expectativa toda, o foco do governo federal, o objetivo é a questão da reforma da Previdência, que está andando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né, na questão, passou pela comissão, pela CCJ, comissão especial, e daqui a pouco vai para o plenário. Acredito que as coisas estão andando,
o governo federal está fazendo a sua parte, o Congresso também está trabalhando em cima disso, e acredito que a partir de que se aprove, se vá para o plenário, aprove a reforma da Previdência, investidores, dinheiro do estrangeiro, virá para o Brasil, vai fomentar a economia, vai gerar emprego, os números que você passou aí, números baixos, alguns até negativos, as coisas vão começar a mudar. E aí é tudo que nós brasileiros queremos e a economia vai começar a se motivar, os brasileiros motivados, as coisas vão mudar. Mas e o governo do Rio Grande do Sul? Quando é que ele vai se botar de pé novamente? Problema estrutural também, há uma discussão aí, a questão da inclusão dos estados e municípios dentro da reforma da Previdência. Você é a favor? Sim, é preocupante a questão do Estado gaúcho, Minas Gerais e Rio de Janeiro também sofrem bastante isso. O meu Rio Grande do Sul, Estado gaúcho, sofre bastante, penalizado. O servidor público gaúcho recebendo parcelado há muito tempo, grande dificuldade, logística precária, apesar de toda a produção, o trabalho que é realizado no Rio Grande do Sul pelos gaúchos, sofrendo realmente. Mas acredito que esta reforma da Previdência, a partir de que inclua os estados também e municípios, as coisas vão começar a melhorar para todo mundo, para todos os estados, todos os municípios do Brasil. É preciso investimentos em infraestrutura, que é o que vai trazer uma geração nova de riquezas ao nosso Brasil. Uma das maiores riquezas que o seu estado tem é a riqueza cultural. Olha, tirando os estados nordestinos, né, os demais estados não defendem tanto quanto defende o seu Rio Grande do Sul essa cultura. Você apresenta, por exemplo, a necessidade de fomento destas tradições culturais e até também de projetos sociais. O que é que você quer com isso? Qual é o mote do deputado para buscar esse fomento? O Rio Grande do Sul é muito especial, tem uma tradição muito forte, né, do chimarrão, da bombacha, né, que é a veste típica do gaúcho, aí, do verdadeiro gaúcho. As danças maravilhosas, as músicas maravilhosas. Os CTGs que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui em Brasília eu fui surpreendido, Celso, eu não conhecia a Expoche, né? Tem uma festa linda aqui em Brasília. Ali, se você tropeça num gaúcho, eu caio em cima de 10. Tropeça num gremista, cai em cima de um colorado, né? Então, uma festa bonita, lindíssima, a gauchada toda expondo aqui em Brasília. E o que me chamou a atenção, cheio de gente de todo o Brasil, brasileiros que estão aqui em Brasília, visitando, interagindo com os gaúchos. Então, a gente quer aproveitar para fortalecer essa ideia, essa tradição gaúcha por todo o nosso país. Olha, você citou o nosso povo gaúcho trabalhando. Não fosse a vinda dos gaúchos naquela época, e eu acompanhei bem isso, né? Naquele tempo, por exemplo, me recordo, o ex-governador Arruda, por exemplo, era da SEB, né? E ele fez aquela linha de transmissão todinha, levando energia para aquela zona rural lá, para que pudesse ter alta produção. E eles conseguiram isso. Brasília hoje produz um trigo de altíssima qualidade. Exatamente. Olha, muito bom. Produz soja de altíssima qualidade, milho de altíssima qualidade, graças ao braço do povo gaúcho, do povo do Sul, que veio para cá. Aqui no PADEF, aqui na região em Brasília, exatamente, o PADEF. Tem muitos gaúchos aqui no DF, que é a região do PADEF, que fala aqui Brasília. Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, o Mato Grosso está minado de gaúchos, Celso, produzindo, né, gerando riquezas. Tem gaúcho para toda parte. E o Pará, o estado do Pará, lá está cheio de gaúcho, paragominos, produzindo, trabalhando. Verdade. E isso é muito bom. E quem aqui ganha no estado de Goiás também, né, mano, velho? Você sai daqui do quadrilátero do Distrito Federal, vai em Formosa para você ver, né? Exatamente. Estão todos lá, graças a Deus. É bom, isso é bom. O país ganha com isso, a nação brasileira ganha, né? É por isso que a gente está torcendo, evidentemente, para que o progresso chegue, que o seu presidente, o seu partido, que é nosso presidente, queiramos ou não, tenhamos votado nele ou não, por 4 anos ele é o presidente dos brasileiros. E se nós pudermos ajudá-lo para que se governe bem e que o país cresça, que tenha o desenvolvimento mostrado ali pelo IPEA, o Banco Central basicamente disse a mesma coisa, com diferenças mínimas, né,
de números e tudo mais. Aliás, bota esse vídeo aí do Banco Central para a gente arrematar aqui, que o nosso tempo praticamente está concluído, para mostrar que IPEA e Banco Central estão visualizando a mesma coisa. Coloca, por favor. A inflação de 2019 deve cair, de acordo com o Banco Central. A estimativa é que neste ano o IPCA, índice que mede a inflação, recue de 3,9% para 3,6%. O Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, deve crescer menos neste ano. O Banco Central reduziu de 2% para 0,8% a previsão de crescimento do PIB em 2019. Isso ocorreu por causa da menor produção agropecuária e da indústria no primeiro trimestre. Ainda segundo o relatório, a produção econômica caiu 0,2% nos 3 primeiros meses deste ano. Segundo o Banco Central, a recuperação da economia deve ocorrer de forma gradual e a aprovação da nova Previdência e de outras reformas são fundamentais para que o país volte a crescer. Como tem representatividade a agropecuária, né? Dá uma quedinha ali, já apavora todo mundo, né? O da indústria já era esperado. Agora, você acredita em crescimento? Fazendo o programa de rádio, recebendo notícias do Brasil inteiro, inclusive dos países vizinhos, né? Que a comunidade nossa aqui realmente se una para que a gente possa ser um, como a União Europeia é. Nosso Mercosul produza juntinho, países com países. Esse acordo que foi firmado agora, que foi selado entre Mercosul e União Europeia, só vem a fortalecer a união dos países do Mercosul. Vão cada vez mais se unir agora para trabalhar em conjunto para atender a demanda da Europa, da União Europeia. Então, esses acordos que foram firmados aí, só vai agregar, só vai ajudar e fortalecer mais a união do Mercosul. Não tenha dúvida. Você crê nisso? Eu acredito nisso. Você continua acreditando que o Brasil tem jeito? Com certeza, o Brasil já deu jeito. Agora é só alinhar as coisas, ajustar, tá nos trilhos da ordem e do progresso. Por quê? Porque nós temos um patriota, um cidadão temente a Deus, patriota, que ama o seu povo, que ama a sua nação, que está à frente do nosso país. Então, acredito, Celso, que com esse patriota o Brasil vai pegar o rumo certo, o rumo da ordem e do progresso. O que mais se fala é não se chegar a um bom acordo executivo-legislativo. Que não há, por exemplo, uma boa conversa. Celso, essa boa conversa começou agora, Bolsonaro dizendo que vai liberar aí 10 bi, né, se não me engano, né, para que as propostas dos deputados sejam atendidas e que o dinheirinho que vocês destinam para determinadas cidades e regiões chegue até lá. Isso vai melhorar o relacionamento ou é só uma pitadinha? Tem que vir mais. Investimentos para os municípios é primordial para o crescimento de toda a base, de todo o país. Eu vou me autoconvidar, eu vou desafiar você a me convidar o parlamentar aqui para vir num programa de comunicação, porque nós estamos vivendo também uma batalha no Brasil. É a batalha da comunicação, Celso. Você é um jornalista experiente, conhece o Brasil com uma palma da mão, a gente percebe a tua experiência e você sabe que nós estamos vivendo a batalha da comunicação. Tem muita informação distorcida, tem muita manchete vendida e que realmente traz uma desestrutura um pouquinho a família brasileira. E nos preocupa essa questão das edições que fazem nos grandes jornais, grandes sites, na comunicação brasileira. Isso talvez seja porque estavam mal acostumados, escorado no poder público, no dinheiro público do povo brasileiro, era fácil de cantar de galo. Agora as coisas mudaram, cada um tem que ir à luta. Quando tu tem bastante dinheiro, você está na fartura, escorado no poder público, é bom. Agora, quando não tem, é aí que você tem que ir à luta. Eu acho que a comunicação brasileira está devendo um pouquinho de boas notícias. E não é porque elas não estejam acontecendo, não. Elas estão acontecendo. Quer uma prova disso? Veja o telejornal por volta de 9 horas da noite, da EBC, TV Brasil aqui. Se você não tem ela aí, busca pela internet, você assiste. Você pega o Jornal da Cultura também, 9 e pouquinho da noite também. Tem sempre grandes notícias. Não quer dizer que eles não dão as coisas estragadas que estão acontecendo
por aí, mas mostram que o Brasil também está produzindo alguma coisa de mais real. O seu programa Voz do Campo, por exemplo, fala disso constantemente, das coisas boas que vão acontecendo. Quero crer que, além das 70 cidades que ouvem, você deve ter um espaço também na internet, não tem, não? Sim. Como é que eu chego no seu programa na internet? A Voz do Campo, o canal do YouTube, avozdocampo.com.br, que é o nosso site, e também tem o canal no YouTube do programa de rádio A Voz do Campo. Ali você vai ter acesso às informações e o nosso canal de informação, de conteúdo, que fala tudo sobre a agropecuária brasileira. Nós precisamos mudar um pouquinho mesmo a comunicação no Brasil. A própria comunicação, né? Olha, nós temos, por obrigação, você tem que combater o que está acontecendo de errado. Se não estivesse combatendo o que está acontecendo de errado, Moro não seria a expressividade que ainda é hoje. Não é mesmo? Ele fez o trabalho bonitinho e certinho. E outros praticamente estão fazendo a mesma coisa. É os excessos da comunicação. Por exemplo, o caso Marielle ficou 2 meses todo dia sem parar. Verdade. O menino Juan aqui de Brasília, que Mesma foi morto coisa. pela mãe e a namorada, não sei o que é, se é namorada, mulher, marido, a outra. Não entendo. A outra, como é que não falaram nada do menino Juan? Que foi verdade. esquartejado, que fritaram a carne do menino. Como é que não que a mãe colocou na panela a carne do próprio filho e não falaram nada disso? São notícias que, às vezes... Excesso para um lado, Verdade. menos para o outro. Vai mudar. Isso vai mudar. Acho que o povo brasileiro está se conscientizando disso, né? E que se passe, sobretudo, a acreditar menos no que chega ali na palma da mão, viu? Porque o que tem Filtrar de notícia mais. falsa e de má informação, que eles estão chamando aí de fake news, não, já é notícia farsa mesmo, como de lá na minha terra. Bom te conhecer, obrigado por ter vindo, sucesso. A agropecuária brasileira está precisando muito de bons representantes. A força do Brasil está na agropecuária e, sobretudo, no pequeno produtor. Se você puder fazer alguma coisa em benefício do pequeno produtor, aquele sitiantezinho de meia dúzia de alqueires, sabe? Que não tem sequer um jeito de botar lá irrigação, que você citou que nos Estados Unidos basta um telefonema para acontecer 2, 3 dias depois. Então é isso que nós estamos precisando para que o Brasil se levante, para que cresça, porque crescendo a agropecuária, crescem os municípios, crescem os estados e, consequentemente, o Brasil. Celso, um prazer estar aqui no seu programa, uma alegria enorme, esperamos voltar mais vezes para bater um papo com você. Agropecuária, precisamos valorizar o produtor como pessoas. Você deve gostar de um bom pão de queijo, eu também. Sem produtor rural, não tem pão de queijo, Celso. Se não produzir leite, não tem pão de queijo. Então, é a grande verdade, valorizar o produtor como pessoa. Um grande prazer estar aqui com você, até uma nova oportunidade. Tudo bem. Obrigado. Grande abraço.